Estamos com muito pouca gente aqui. 6 alunos. Complicou. Vamos lá. Bem, gente, o assunto é este. Estudo dos capacitores. Vocês já viram isso lá com o professor Edmar, não já? Não vou poder esperar mais não. Então é isso aí. O que eu pretendo fazer hoje é o seguinte. Eu vou dar primeiramente uma passada rápida sobre capacitores, mostrando os tipos. Depois eu vou falar algumas particularidades, sempre no sentido de mostrar o capacitor de uma forma assim mais prática, sem muita preocupação em ficar comprovando o cálculo aqui. Na realidade, a gente tinha a previsão de ficar umas 3 semanas aqui estudando capacitores, mais umas 3 estudando indutores, mas como a escola antecipou o final do ano letivo, nós tivemos que fazer esses cortes. Mas essa parte aqui dá para fazer, tá certo? Então, vamos lá. Só lembrando o que você já viu, tá, gente? Nós sabemos que existem vários tipos de capacitores, não é isso? Por exemplo, o poliéster, e aqui tem alguns exemplos que eu peguei na internet, olha só o formato. Poliéster é o tipo de material usado na sua construção. Então, é um dos tipos mais comuns. Geralmente ele é usado com pequenos valores e tensões um pouco maiores. Tem também os capacitores eletrolíticos, lembra de uma mostrou para vocês? São esses aí. São capacitores geralmente polarizados. Eles não trabalham em corrente alternada. Eles têm polaridade definida. E elas vêm indicadas no corpo dele. Por exemplo, esse grandão aqui, ó, você tem um negativo aqui. Ó. Esse negativo indica que esse terminal próximo a ele deve ser ligado ao terminal negativo do circuito. Então, ele sempre tem a indicação da polaridade, cara, negativo, etc. E se vocês inverterem a polaridade, ligar ele invertido no circuito, corre muito risco dele estourar. Duas coisas que estouram esses capacitores, principalmente os grandes, de tamanho grande, de alta capacitância. Uma é a inversão de polaridade, outra é você usar uma tensão acima da estabelecida. Normalmente é bom usar bem menos, tipo assim, 70%, 60%. Esse capacitor, por exemplo, aqui, olha o valor dele, 3.300 microfarad, é uma capacitância para eletrônica elevadíssima. Porém, a tensão que ele trabalha no máximo é 25 volts. Recomendo se usar 70%, por exemplo, desse valor, beleza? Aqui tem outras formas, né, de apresentação desses capacitores, inclusive tem SMD, sempre com tensões baixinhas e capacitâncias assim, não tão baixas nesses casos aqui, ou às vezes até alta. Um outro tipo de capacitor, também bastante usado, é esse aí, o capacitor de tântalo. Olha só o formato. Ele vem sempre assim quadradinho, apesar de ter modelos assim parecidos com aqueles anteriores que a gente viu, mas é mais comum vir parecendo uma pastilha e também e são também usados em tensões baixas. Esse aqui é de 16 volts, esse aqui é de 6, são valores típicos. Outro tipo de capacitor comum é o trimmer, ou trimer, segundo alguns. Eles são capacitores variáveis. Geralmente, eles têm um cursor, veja bem esse aqui do meio, aqui, ó. Ele tem um eixo aqui, que você girando, gira esse conjunto de placas que tem aqui, ó.
assim sendo, esse conjunto de placas entra dentro desse outro conjunto de placas aqui. Dependendo da posição que as placas se defrontam, vai existir um certo valor de capacitância. Vocês estudaram lá na teoria que o capacitor, o efeito capacitivo é a função de você colocar placas ou armaduras, uma em frente à outra, com uma distância muito pouca entre si e isoladas, né? Quanto menor essa distância e quanto maior a área de confrontamento, maior é a capacitância. Então, você ajustando o posicionamento das placas, você ajusta o valor da capacitância. Existem várias formas de fazer isso, né? Esses maiores, os grandões, em termos de tamanho, não de capacitância, né, são esses mostrados aqui. Ó. Esse aqui é igualzinho. Aqui está toda aberta, aqui a placa está toda fora. Esse aqui já está mais próxima, cara. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Agora, tem esse caso aqui que ele é totalmente fechado, mas lá dentro tem placas também. Então, quando eu pego uma chave de fenda e coloco aqui nessa abertura, nessa fenda aqui, e giro, eu vou girar as placas, fazendo com que elas se defrontem mais ou menos, então eu vou ajustar a capacitância. Assim como nesse aqui também, que é um pouquinho maior, e tem vários tipos aí. Tem outro tipo aqui, beleza, né? Bem, isso não é importante da aula de hoje, porque isso aí vocês já viram lá na teoria, e, além do mais, se vocês quiserem ver mais tipos, é só consultar lá na internet. Hoje em dia é muito fácil, a gente acha todo tipo lá, com valores, especificações em onde é melhor utilizar, e vai por aí. Tá? Só para fechar, esse aqui é um dos mais comuns, que é o de polipropileno, né? São capacitores de também dimensões maiores. Eles geralmente têm esse formato aqui. Ó. Vocês vão usar em fontes de alimentações, em circuitos que têm motores, por exemplo, etc. Então, vamos ao que eu quero mostrar para vocês hoje, que é isso aí. Ó. Vou tirar essa tampinha da frente aqui, para ficar evidente essas duas expressões aqui. Bem, então, vamos mostrar o seguinte. Ó. Veja aqui, ó, eu tenho uma fonte de alimentação, eu tenho um capacitor aqui, ó. Observe que ele tem um sinalzinho aqui, ó. Portanto, ele é um capacitor eletrolítico. Eu sei pela forma dele e também pela indicação de polaridade. Ele não pode ser ligado invertido. E o valor desse capacitor, que é alto, lá, 1000 microfarad. Geralmente, esses valores vêm estampados no corpo do capacitor. Quando essa chave estiver na posição central, você já conhece essa chave, ela não abre, essa parte central aqui está desligada, não fecha, aliás, ela não se fecha nem para a esquerda nem para a direita. Então, o circuito fica aberto nessas direções. Se eu coloco ela para a direita, ela fecha os contatos da esquerda. Então, ela vai constituir ou fazer com que exista esse circuito aqui. Ó. O positivo vem, passa pelo resistor, pela chave que fechou, né? E vem aqui para o positivo do capacitor. O negativo da fonte vai para o negativo do capacitor. Então, eu tenho aqui um circuito RC de carga. O capacitor vai se carregar em série com o resistor. Se eu passo a chave para outra posição, que eu chamo de posição de descarga, né, para a esquerda aqui, ó, ela vai fechar esses dois contatos aqui, o do meio com o da direita. Aí ela desliga esse resistor do circuito e coloca o capacitor em paralelo com esse resistor aqui. Se o capacitor estiver carregado, ele vai descarregar sobre o resistor. Então, gente, dessa forma nós temos o seguinte: se a chave estiver na posição de carga, a tensão nos terminais do capacitor vai aumentar à medida que ele for carregando, segundo essa expressão aqui, ó. É uma expressão exponencial que vocês já estudaram lá na teoria. Se a chave estiver para o outro lado, ele vai descarregar e a tensão vai reduzir, segundo essa expressão aqui. Então, eu tenho a expressão de carga e a expressão de descarga. E são expressões exponenciais. Quer dizer, o capacitor, quando ele está em série com o resistor, ele se carrega, ou se está em paralelo, ele descarrega sempre na forma exponencial. Vocês lembram disso lá na teoria? Vamos verificar isso aqui? Eu vou colocar a chave na posição de carga primeiro. Vou carregar.
Ó, ele vai carregar, iria, né? Deixa eu pôr para simular aqui, senão ele não carrega. Acontecendo aqui alguma coisa com esse capacitor que ele não quer carregar, gente. Deixa eu ver aqui, ó, a chave que está na posição de tensão, essa está na posição de tensão. Ah, sim, eu fiz o contrário. Eu falo uma coisa e faço outra, desculpe. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fechei do meio com a esquerda e está lá carregando, ó, vai embora. A tendência dele é se carregar até o valor da bateria, que é 12 volts. Quando chegar em 12 volts, ele para de carregar. Não é isso? Simples assim, né? Se eu passar a chave para outra posição, estando ele totalmente ou não carregado, o que que acontece? Ele descarrega sobre o resistor. Aí é outra exponencial, é uma exponencial decrescente, é essa de baixo aqui, ó. Aí ele vai descarregando segundo essa expressão. Se nós quisermos saber em qualquer instante ter o valor instantâneo da tensão, seja ele carregando ou descarregando, é só usar a expressão específica aqui. É isso? Agora vejamos um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. É o gráfico. É o gráfico da tensão nos terminais dele. Primeiro eu vou pôr para carregar. Está aí, ó. Está na posição de descarga. Tá, eu parei o tempo aqui, eu dei uma pausa. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, ó, do gráfico. Esse gráfico aqui, ele vai indicar para vocês a tensão, a V, nos terminais do capacitor, porque eu coloquei a ponta de prova nos terminais do capacitor, conforme eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu chegar mais embaixo aqui que vocês vão enxergar. A ponta de prova está aqui, ó. É essa coisinha aqui, ó. Né? Então, ela está nos terminais do capacitor, então ela vai indicar o valor instantâneo de tensão do capacitor. Então, no eixo vertical aparece o valor instantâneo e no eixo horizontal o tempo. Então, nós vamos ver aqui um gráfico da curva exponencial do capacitor se carregando. Aí, ó, nesse instante aqui eu liberei, comecei a simulação e o capacitor está se carregando. Qualquer momento que eu quiser saber o valor dessa tensão instantânea, basta eu usar aquela expressão de carga lá. E ele vai carregando. Observe os detalhes aqui, ó. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai reduzindo. Pois eu mostro por quê. Inicialmente, a curva é mais abrupta, olha. Curva mais abrupta significa que a variação, para uma variação do tempo menor, a variação de tensão é maior. Né? Lá mais na frente, aqui, para variações de tensão, digamos, equivalentes, menores, a tensão no capacitor praticamente não varia. Para que haja uma variação até visível ou considerável na curva, tem que passar muito tempo. Isso é característica da função exponencial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar a chave para a posição de descarga. Obviamente, eu vou ter a exponencial decrescente lá, tá? Ele descarregando. É a mesma exponencial, a curva de carga e a curva de descarga sobre o mesmo resistor ou sobre resistores de valores iguais, são iguais, só que uma é crescente e outra decrescente. E se deixar o tempo passando aí, ó, uma hora ele descarrega. Só que tem um detalhe que é interessante. Um capacitor nunca se carrega totalmente e também, após ele ter obtido alguma carga, ele nunca se descarrega totalmente. Por quê? Vou mostrar aqui agora. Vou parar aqui e passar para o elemento seguinte aqui, para mostrar uma coisa para vocês. Como eu disse, o objetivo da prática de hoje não é fazer estudo muito matemático ou teórico, não. É mostrar coisas interessantes, práticas, que a gente costuma considerar no laboratório.
E macetes também, em alguns casos. Então, vamos fazer uma analogia aqui, para vocês entenderem o processo de carga de um capacitor. Na realidade, o capacitor, à medida que ele vai se carregando, ele age no sentido de evitar o seu próprio carregamento. Veja bem, quanto mais ele carrega, mais ele dificulta seu carregamento. Isto num circuito RC. E esse circuito aqui, com esse circuito fica claro, é fácil de mostrar usando essa curva aqui. Ó. Veja bem, o que nós temos aqui? Ó? Aquela fonte de 12 volts lá que eu mostrei, aquele resistor de 10K e o capacitor de 1000. Está aí, é o mesmo circuito. Agora, veja bem, à medida que esse capacitor estava carregando lá, aparecia uma diferença de potencial nos seus terminais. O carregamento do capacitor é isso. É a fonte, é o terminal da fonte positivo, retirando elétrons aqui dessa armadura e colocando do outro lado. No lugar que os elétrons estavam, na armadura onde eles estavam, fica, por eles não estar mais lá, fica eletricamente desequilibrada. Se eu tirei cargas negativas, lá fica cargas sem a cobertura da negativa, isto é, ficam cargas positivas. E para onde vai aquelas cargas negativas, que é lá na armadura de baixo, fica o potencial que ela levou para lá, que elas levaram para lá, que é negativo. Então, aparece uma diferença de potencial. Isso é carregamento do capacitor. Então, o carregamento do capacitor é um fluxo, é devido a um fluxo de corrente que circula nessa malha aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, considerando o fluxo de elétrons. Tá certo? E aparece, então, portanto, um positivo em cima e um negativo embaixo. Como aparece, como isto significa diferença de potencial, eu posso imaginar que um capacitor carregado é uma fonte de tensão. E sendo que o negativo da fonte de tensão, de baixo, a armadura de baixo, está ligado no negativo da fonte original. O negativo de uma fonte ligado no negativo da outra fonte, vocês estão cansados de saber, é série subtrativa. E quer dizer, aparece uma resultante entre os extremos, que no caso é esse terminal aqui e esse outro terminal aqui, isto é, nos terminais do resistor, esta resultante, isto é, a maior menos a menor, com a polaridade da maior. É isso? Bem, se eu tenho nos terminais do resistor uma tensão equivalente à soma algébrica dessas duas, vai ter uma corrente que também vai ser equivalente a essa situação. Então, à medida que o capacitor vai carregando, olha, o que carrega um capacitor é a corrente. O que significa isso? É aquela corrente que está retirando, ou sendo devido à retirada de elétrons de um lado e colocada do outro. Se não tivesse essa corrente, ele não se carregaria. Por quê? Porque não estaria sendo retirado carga de um lado e colocado no outro. Então, a carga de um capacitor é a função desse fluxo de corrente, não é mesmo? Bem, o valor daquela corrente que vai passar vai depender da tensão que vai existir aqui nos terminais do resistor, é lei de Ohm. Só que essa tensão é variável à medida que o capacitor está carregando, porque à medida que ele estiver carregando, um valor menos um outro que está aumentando vai dar um que está diminuindo. Então, à medida que o capacitor vai carregando, a corrente no resistor ou a corrente nesse circuito vai reduzindo. É por isso que eu digo que, à medida que o capacitor vai se carregando, ele mesmo está impedindo ou dificultando seu próprio carregamento. Né? Cada taxa ou cada acréscimo de tensão no capacitor significa um acréscimo no dificultamento para o próprio carregamento. Aí vem essa analogia que eu quero fazer para vocês aqui. Ó. Suponha que um aluno aí, você, por exemplo, Rodolfo, você está num ponto A e você tem que chegar no ponto B. Você está no ponto A, você vai chegar no ponto B, tá certo? Suponha que, vamos fazer analogia com um capacitor que está descarregado e quer se carregar totalmente. Só que você tem um condicionamento. Cada passo que você dá só pode equivaler a metade da distância a percorrer. É igual um capacitor. Quando você descarrega, quando ele está totalmente descarregado,
ele vai receber, digamos, num dado intervalo de tempo, um acréscimo. Só que aquele acréscimo age no sentido de evitar outros acréscimos. Mas à medida que ele vai carregando, isso vai acontecendo. É assim, você está num ponto, quer chegar no ponto B. O primeiro passo seu, já que você tem toda aquela distância a percorrer, vai fazer com que você chegue na metade da distância, porque o passo seu equivale à metade da distância, porque tem algo te evitando ou condicionando você a dar um passo equivalente à metade. Então, no primeiro passo, você está na metade da distância. Já o segundo passo, você olhando para frente, você vai ver, opa, eu já andei 50%, falta 50%. Então, o segundo passo meu, que é a metade do que falta, vai me permitir chegar aonde? Até 75% da distância. Da mesma forma que o terceiro passo é a metade dos 25 que falta, isso é 12,5, que somado com 75 dá 87,5. E assim sucessivamente. Quer dizer, você nunca vai chegar no ponto B. Por quê? Porque você sempre só pode dar passos equivalentes à metade a percorrer. A mesma coisa acontece com o capacitor. Essa curva exponencial está me dizendo o seguinte: depois de um certo tempo, e o tempo quando se trata de circuito RC, digamos, relacionado ao produto RC. Quer dizer, um RC nós chamamos de uma constante de tempo, tá? Vocês viram isso lá com o seu professor. Então, constante de tempo é um intervalo, digamos assim, é um valor que você utiliza, né? Não posso chamar de parâmetro, não, mas é um referencial. Depois de um intervalo equivalente a tantos RC, ele chega num certo lugar. Usando aquela expressão matemática, a gente tem o seguinte: se eu colocar na expressão de carga dele 50% do valor da fonte e verificar qual que é o valor do RC que está lá naquele exponencialzinho, eu vou chegar à conclusão que é 0,7 RC. Isso quer dizer o seguinte: se o capacitor, se eu estiver considerando só para ter um referencial, o capacitor carregando em intervalos iguais a 0,7 RC, é como se estivesse dando passos no sentido de se carregar totalmente, cada passo vai equivaler a 0,7 RC. Isso quer dizer o seguinte: já que cada passo vai equivaler a 50% do que falta, no primeiro passo ele vai atingir que valor? 50% da carga dele. Se for 12 volts, que é o caso daquele circuito, ele estará com quanto? Com 6 volts. Aí, mais 0,7, o tempo passando, mais 0,7 RC depois, ele vai chegar aonde? É o que eu falei, que é 75%. Mais 0,7 RC, isto é, a 2,1 RC. T igual a 2,1 RC. Ele terá chegado a quanto? 87. E vai. Depois de 4, se não me engano aqui é 4,8, 4,9 RC, ele já estará com quanto? Com 86, alguma coisa aqui. Ó. Agora eu pergunto, quando que ele vai estar com 100%? Não vai ser nunca, entendeu? Por que não vai ser nunca? Exatamente porque sempre vai ficar faltando aquele último passo que equivale a 50% da distância a percorrer. Quer dizer, o capacitor nunca se carrega. Na prática, nunca se carrega, desculpa, totalmente, 100%. Na prática, a gente considera que ele está totalmente carregado, ou carregado totalmente em termos práticos, no intervalo de tempo equivalente a 5 RC. Depois de 5 RC, ele estará tão próximo de 100% que aquilo é considerado 100%. Tá? Tá certo? Então, essa é a analogia. Você vai dando passos, carregando, só que você tem um condicional. No caso do capacitor, o condicional é cada passo que ele dá, aquele passo se soma algebricamente ao que está empurrando ele para se carregar, impede que ele se carregue totalmente. Vamos mostrar isso aqui de novo naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Vou voltar para ele aqui, vou colocar o gráfico aqui de novo. Aqui, ó.
vamos comprovar isso que eu falei. Nós temos um capacitor se carregando. Ele começou a se carregar nesse instante aqui, ó. Tá? Esse instante aqui, no meu eixo aqui, está mais ou menos, no eixo do tempo, metade de 6, né? Vai ficar meio aproximado, tá, gente? Então, metade de 6. Eu comecei já com 3 segundos. Agora, veja bem, o capacitor nosso, o nosso capacitor aqui, ele é um capacitor de 1000. Ele está em série com um resistor de 10K aqui, ó, 10K. Aí, o RC é o produto de 10K vezes 1000 micro. 10K é 10 vezes 10 a menos 10K é 10 a quarta, não é isso? 10 vezes 10 a terceira. 1000 micro é 10 a menos 6 vezes 10 a terceira. Não é isso? Então, 10K é 10 a quarta e 1000 micro é 10 a menos 3. Multiplicando aí, vai dar 10. 10 o quê? Segundos. Porque eu cortei os, os exponenciais aí, vai dar 10 segundos. Quer dizer, a constante de tempo desse circuito, que tem 10K vezes 1000, né? 10K vezes 1000 micro, dá 10 segundos. 0,7 vezes 10 é 0,7 RC, isto é, 0,7 vezes 10 dá 7 segundos. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e somar 7 segundos, eu vou verificar que ele estará com 50% da tensão que eu apliquei, que é 12 volts. Vamos ver se vai dar certo. Eu não fiz o teste, não, mas deve dar certo. Aqui, o ideal era eu ter começado do zero aqui, mas a gente sempre, na hora que passa aqui para simular, tem um atrasozinho, então é difícil começar exatamente no zero. Se eu tivesse com tempo aqui, eu ia fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu quero saber qual é o valor instantâneo para 0,7 RC, e já estou começando aqui no eixo com 3 RC. Então, mais ou menos, tá, gente? Dá um pouquinho mais. 3,5 por aí. Mas vou pôr 3 para facilitar. Então, 3 mais 7, 10 RC. Então, em 10 RC, que é mais ou menos por aqui, ó, aqui está o 12, aqui está o 7, eu levo esse 7 lá em cima e projeto aqui, para saber qual que é o valor. Na realidade, eu vou, como se diz aqui, enxambrar um pouco aqui, ó, e dizer que esse valor aqui embaixo, mas é isso mesmo, né? Esse valor por aqui, ó, daria o 3, mais ou menos o 10. 10 levado lá em cima dá o quê? Quase 7, tá? Quase 7 de 12. Quase 7, quase 7, deveria dar 6, vocês concordam? Porque a tensão aplicada é 12 e a metade, 50%, daria um 6. Se eu projetar esse ponto aqui, ó, considerando lá os arredondamentos, tá a mesma coisa. Esse valor aqui é o real, 50%. Se vocês depois tiverem tempo e quiserem fazer essa prática certinho, gente, fica mais fácil do que a gente ficar mostrando isso aqui para vocês. Bem, se eu pego mais 7 RC, se eu estava com 10, então daria 17. Então, 17 mais ou menos por aqui vai dar quanto? Aqueles 80 e alguma coisa por cento de 12, entendeu? E assim sucessivamente. Depois de 5RC, 5RC é 5 vezes 10, já que o RC é 10, então dá 50. Mas esses 3 ou 4 que está por aqui, ó, daria 54 por aqui, ó, que vai dar esse ponto aqui, ó. Esse aqui seria o 5RC. Esse 5RC seria o que eu considero como 100% de carga. Se o tempo for passando após o 5RC, ele vai se aproximando cada vez mais do 12, mas nunca chega no 12. A mesma coisa vocês podem fazer para descarga, porque depois de 0,7RC da descarga, ele terá descarregado 50%, porque são funções inversas, e assim sucessivamente. Tá? Eu estou só mostrando para vocês o que vocês já viram
foi muito comentado na teoria, né? Que um capacitor se carregando, ele descarrega na forma exponencial daquela forma matemática, e descarregando em cima daquela, considerando a exponencial decrescente. Agora, em termos práticos, para se a gente quiser fugir daquelas expressões, a gente usa esses relacionamentos. Por exemplo, de 0,7 em 0,7 RC, ele vai obtendo sempre 50% do valor, e com isso você traça uma curva. E com essa curva você verifica qualquer valor instantâneo de tensão que você quiser. Tá certo? Vamos seguir aqui. Aqui tem uma outra situação que é a seguinte. O tempo nosso está correndo demais, Pedro. Essa situação é parecida com aquela. Gente, deixa eu mostrar uma coisa mais complicada lá na frente, que eu acho que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir dar condições de vocês resolverem o exercício que eu passei para vocês. São duas situações, essa aqui e depois eu vou mostrar uma outra. Eu vou cortando algumas coisas da prática aqui, que eu preparei. Desculpe, tá? Eu queria dar toda, mas acho que eu não vou conseguir, não. O que que nós temos aqui? Que é uma coisa importante. A segunda coisa importante que eu gostaria de mostrar, a primeira é aquela relação da curva, considerando incrementos de 0,7 RC. E essa aqui, ó, é um capacitor carregando com corrente constante. No circuito RC, ele obviamente não se carrega com corrente constante. E por quê? Ele carrega com a corrente exponencial, por isso que a tensão aumenta exponencialmente. Agora, e se ele for carregado forçosamente com uma corrente constante? Isto é, no lugar de ter uma fonte em série com resistor, eu tenho uma fonte de corrente constante. É até bastante, digamos assim, intuitivo, né, dizer que se ele está carregando com a corrente constante, a tensão nos terminais varia linearmente com o tempo. Nós podemos fazer uma analogia com esse sistema que está aqui, ó, sistema hidráulico. Eu tenho aqui uma cuba, né, recipiente, que tem as paredes paralelas, né, e uma torneira. Quando eu abro a torneira, o fluxo de água que ela vai deixar passar é constante, desde que eu não mexo lá na manopla dela lá. Abri, parei, né? Só abri, coloquei uma certa abertura, e, e o fluxo de água aqui é constante. Obviamente, né, até é fácil da gente aceitar que a altura do nível d'água vai aumentando linearmente com o tempo. Por quê? Porque as paredes aqui, ó, são paralelas. A quantidade de água que está sendo jorrada aí por unidade de tempo é a mesma. Então, ele vai aumentando, o nível vai aumentando com velocidade constante. É isso que acontece com o capacitor. O capacitor, quando você vai jogando corrente, você abre a torneirinha dele lá e vai jogando corrente para carregar, se essa corrente for constante, a tensão também é. Quer dizer, a tensão não é constante, desculpa, a tensão varia. Se a corrente for constante, a tensão varia linearmente com o tempo, da mesma forma que aqui, ó, o nível aumenta linearmente com o tempo. Isso aqui, ó, algebricamente, mostra para vocês. Vocês viram que a relação, que a quantidade de cargas, né, melhor dizendo, armazenadas num capacitor é proporcional a tensão que fica lá armazenada. E o coeficiente de proporcionalidade é a capacitância. Então, quando eu for calcular a quantidade de carga, eu multiplico a capacitância pela tensão armazenada, né? Dessa forma, até podemos sempre ter que capacitância, que tem como unidade o Farad, é a relação entre a quantidade de carga armazenada e a tensão que ficou, que passou a existir nos terminais para aquela quantidade de cargas. Nós sabemos também que corrente elétrica que passa num ponto é a relação entre a quantidade de cargas em coulomb que passa por aquele ponto por unidade de tempo. E que se eu substituir a quantidade de carga, que é CV, é CVC, aqui, ó, no lugar do Q dessa expressão, eu tenho que a corrente é dado pela relação da capacitância vezes o VC sobre o T. Reajustando os elementos aqui, ó, eu tenho que CV é I vezes T. Então, tem aqui, ó,
Eu quero chegar aqui. A tensão nos terminais de um capacitor é dada pelo produto da corrente sobre o valor da capacitância vezes o tempo. Imagine que eu considere a corrente constante. Se eu estiver carregando com a fonte de corrente constante, eu posso considerar o I constante. O C é sempre constante. Então, uma constante sobre outra constante dá uma outra constante. Então, dessa forma, eu tenho que a tensão nos terminais do capacitor, quando ele está carregando com corrente constante, é proporcional ao tempo. Por quê? É uma constante qualquer vezes o tempo. A constante é fixa, ela não muda, ela é constante, mas o tempo vai variando. Então, à medida que ele vai variando, a tensão vai variando segundo a variação do tempo. Então, se eu fizer um gráfico aqui que mostre a, a curva da variação da tensão quando ele estiver carregando linearmente, né, ou com corrente constante, vai dar uma linha reta. Eu quero demonstrar isso aqui, ó. Veja esse circuito. Nós temos aqui a chave nessa posição ele vem, carrega por esse caminho aqui, ó. Isto se essa chave S3 estiver aberta, porque se ela estiver fechada, como está, mesmo nessa situação aqui, ó, ele não vai se carregar, porque a corrente constante vai passar pela chave S3. É isso? Vamos pôr para simular aqui. Ó. Primeiro eu vou pôr o gráfico, desenhar o gráfico aqui, vou pôr para simular. Coloco para simular e paro na mesma hora. Vou tentar começar do zero lá. Bem, está carregando? Não. Né? Por que, que não está carregando? Porque essa chave aqui está aberta. Aí eu abro ela. O que, que vai acontecer? Vamos voltar à simulação lá. Está carregando. Esse instante quase zerinho aqui, um pouquinho atrasado, eu pus ele para se carregar. Deixa eu parar o tempo aqui. Ó. Ele carregou por onde? Por aqui. Ó. Porque eu abri essa chave. Eu deixei a corrente passar por ele. Então, está aí carregando, cara. Se eu deixar, ele vai carregar a vida toda, gente. Por quê? Porque a fonte de corrente vai estar sempre jogando corrente nele para se carregar. No caso do sistema hidráulico, aqui vai sair água pelo ladrão, evidentemente. No capacitor não vai sair, a não ser que, à medida que ele vai carregando, ultrapassa a sua tensão nominal, aí ele vai explodir, ele vai estourar, não é isso? Mas como está tudo aqui dentro da simulação, posso não ficar considerando isso e deixar carregando lá. Veja o voltímetro aqui indicando o valor lá. Já passou muito daqueles 12, porque eu não estou ligando 12, eu estou ligando, é uma fonte de corrente constante. Se deixar, vai chegar nos 200 volts, 1000 volts, 1 milhão de volts, porque esse capacitor aqui, ele é só teórico, ele não tem uma indicação da tensão máxima, não. Certo? Voltando aqui, ó, eu vou fechar de novo essa chave, que aí ela vai produzir o descarregamento do capacitor. Será que aconteceu isso? A tensão que era não sei quantos lá, não sei quantos outros, passou para esse valor aqui, ó, 341 milivolts. A tensãozinha baixinha. Ele carregou, ficou com essa tensão, ele não chegou a descarregar, porque na realidade eu não fechei um curto real aqui, né? Então, mas eu posso desprezar essa tensão. Vamos fazer de novo? Está fechado o circuito, eu abro essa chave, põe para simular e abro a chave. Agora o detalhe, se eu fechar essa chave, eu momentaneamente, se eu fechar esse botão aqui, ó, esse aqui é um botão, push button, eu curto-circuitei o capacitor. Só que foi momentâneo, então ele descarregou, ó, vou fechar de novo, ó, ele descarregou instantâneo, carregou. Então toda vez que eu fecho essa chave aqui, ó, ele descarrega, mas logo em seguida ele volta a carregar, tá vendo? Como eu estou fazendo isso em alta velocidade, não dá tempo de carregar, tá certo? Bem, então nós temos aqui essa situação para mostrar para vocês. O capacitor, quando se carrega sobre, ou através, ou por uma fonte de corrente constante, a tensão aumenta exponencialmente.
Agora, veja um detalhe aqui. Deixa eu parar o tempo aqui. Eu vou fazer uma outra jogada. Eu vou passar essa chave aqui para a posição 2, para a segunda posição. O que que eu fiz? Eu peguei um capacitor que está carregado. Qual o valor que está lá? Está aqui, ó, 22,86. Passou do limite aqui do gráfico que eu já tinha programado aqui para 12. Mas isso aí não é mínimo, não é importante, não. Está com a tensão zona lá em cima, né? Acima dos 12. Aí, quando eu passo ela para essa posição aqui, a chave, eu vou colocar em paralelo com o capacitor uma resistência. Assim, ele vai descarregar segundo aquela expressão de descarga. Não é corrente constante. Nada faz com que a corrente seja constante. Tá certo? Porque quando ele está descarregando, ele enxerga um resistor pelo qual vai passar aquela corrente que varia exponencialmente, que já vimos lá. Quer ver? Olha lá. Ele está descarregando já, tá, gente? Uma hora eu chego naquela tensão lá, né? Porque, olha lá. Deixa eu começar isso de novo, que isso ficou até ridículo isso aí. Vamos carregar. Primeiro, vou carregar com uma tensãozinha menor. Tá lá, ó, carregando, corrente constante. Para o tempo, parei o tempo, né? Eu sou Deus, né? Consigo parar o tempo. Ajustei a chave para descarregar, liguei o tempo de novo, está ele aí descarregando. Isso é reta? Não, isso é exponencial. Por que que dá inicialmente a impressão da reta? Porque o início de uma exponencial é quase uma reta mesmo. Depois é que ela vai curvando, tendendo a zero. E se eu passar a chave para essa outra posição no meio do caminho aqui, ó, e volta a carregar exponencial, desculpe, linearmente. Então, toda vez que eu carrego o capacitor por uma fonte de corrente constante, a carga é linear. Toda vez que eu carrego num circuito RC ou descarrego sobre um resistor, são funções exponenciais. Tá claro? Tá entendido? Vamos ver uma outra situação aqui que vai ajudar vocês a resolver o exercício. Deixa eu ver um caso que eu coloquei aqui para vocês divertirem. É esse aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Interessante. Depois eu explico por quê. Mas o que que nós temos aqui? Esse do meio aqui é o capacitor. O de lado eu posso imaginar que é uma fonte de tensão, que seria aqueles 12 volts, e o outro lado aqui é uma fontezinha menor de tensão. Quer dizer, aqui tem muita água para jogar para lá, e aqui tem pouca água. Se eu não tivesse pegado água nenhuma dessa fonte primeira aqui, e jogado água só da segunda, quer dizer, fechado esse, aberto só esse registro, ele poderia se carregar só com o nível dela, porque ela não tem condição de fornecer mais, tá certo? É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Agora, veja o circuito aqui, ó, circuito capacitivo. É uma fonte de 12 volts, o capacitor que está em série com ela. Se essa chave estiver nessa posição aqui, deixa eu colocar lá. Com a chave nessa posição 1 aqui, ó, o circuito formado é este aqui, ó. Essa chave aqui, vou abrir, está aberto já, é uma chave aberta. Veja bem o circuito, ó. É um circuito RC, então circuito de carga exponencial. Ele vai carregar a partir da hora que eu abrir essa chave aqui, ó, S3. Se eu não abrir, ele não carrega. Então, colocando para simular e abrindo, ó. Abrindo. Aí ele carregando. É exponencial. Inicialmente é quase uma reta, depois vai curvando. Aí eu paro o tempo. O que é que eu quero fazer agora? Eu vou se eu passar a chave para o outro lado, ele vai descarregar exponencialmente. Já sabemos disso, fizemos isso lá atrás. Então, não vou fazer isso agora de novo para não perder tempo. Eu vou deixar essa chave nessa posição aqui, ó, e fechar essa chave aqui, ó. Aí que entra aqueles conceitos que a gente já conhece bem. O circuito agora mudou. Antes, o capacitor enxergava
um resistor de 10K em série com uma fonte de 12. Colocando aqueles valores na expressão de carga, eu sei qualquer valor instantâneo de tensão nos terminais dele. Só que agora ele não enxerga isso porque a situação mudou. O que ele enxerga? É o mesmo 12, esse resistor aqui, mas em paralelo com ele tem um outro resistor de 10K. Convenientemente, é sempre melhor eu considerar o circuito RC. Dessa forma, eu aplico o teorema de Thevenin entre os terminais do capacitor. Isto é, eu substituo o que existe pelo circuito equivalente, né? Calculo o VTH e o RTH. Como são dois resistores iguais, eu coloquei iguais para simplificar o cálculo, o VTH, que vai aparecer aqui, é a metade da tensão. Por quê? Fica metade nesse resistor, outra metade. Então, o VTH é 6. E a resistência equivalente é 10 em paralelo com 10, isto é 5K. Portanto, eu vou ter que agora, com a chave S3 nessa posição, e essa nessa aqui, quando eu for simular, já está simulado, mas eu parei o tempo aqui. Ó. Quando eu for continuar a simulação a partir da hora que eu fiz isso, o capacitor vai tender a se carregar. Por quê? Ele vai tender a se carregar com 6. Por quê? Porque o circuito tem uma fonte equivalente de 6. Olha só o detalhe aqui. Ele já se carregou com mais de 6. Ele já está com mais de 6. Ele está com quanto? Ele está com 7,59. Ele chegou a 7,59. Por quê? Porque essa chave S3 aqui, ó, ela estava aberta e o circuito era 12 em série com 10K. Ele estava tendendo a se carregar com 12. Só que agora ele tende a se carregar com 6, porque o circuito equivalente é uma fonte de 6 e uma resistência de 5K. Mas ele já estava com mais de 6, com 7, alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Ele vai, obviamente, descarregar. Tá certo? Só que ele vai descarregar até quanto? Até o máximo que ele poderia se carregar, que é o 6. Vamos verificar se isso vai acontecer? Olha lá, está descarregando. Está chegando o 6, observe. Depois de 5 RC, ele chega próximo do 6, eu considero o 6. Olha lá. Vamos ver se ele fica menos que 6. Não fica, tá vendo? Por quê? Porque tem uma fonte ali fazendo com que ele se carregue com 6. Ele já chegou no 6. E se eu fechar essa chave aqui momentaneamente? Vou começar do começo, fica mais fácil para nós. Parei, fechei. Vou descarregar ele primeiro. Está com alguns milivolts aqui, então eu vou imaginar que ele está descarregado. Ligando o tempo de novo, está lá. Veja bem, qual é a situação que eu tenho aqui? A chave daqui está fechada. Aqui, ó. Então, ele está tendendo a 6, está vendo, gente? Aqui, ó. Tendendo a 6. Por quê? Porque o VTH é 6. Ele nunca vai passar dos 6. Agora, eu vou dar uma paradinha aqui. Já que ele não vai passar dos 6, já sei que não vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa chave daqui. Ó. Abrir. Aí eu desfaço a situação daquele equivalente e volto a aplicar 12. Então, obviamente, ele vai poder passar do 6, porque agora eu estou ligando uma fonte de 12. Ele vai tender a chegar no 12. Vocês vão ver que ele não vai chegar, por quê? Por causa do que eu já mostrei, né? Ele nunca chega ao valor 100%. Mas depois de 5 RC contado a partir desse momento aqui, ele fica tão próximo de 12 que eu posso considerar. Nós sabemos que o 5 RC aqui é 50 segundos, né? Então, contando a partir de 22 mais 50, dá 72, ele já estará lá.
Quando chegar no 72, eu posso considerar que ele está com 100%. Tá certo, gente? Agora, não sei se é esquisito, mas eu vou terminar a aula agora, porque já acabou. 54 minutos. Agora, por que eu levei a aula dessa forma? Primeiro, porque eu queria dar uma fechada nessa parte de capacitores para vocês e passar informações para vocês fazerem essa atividade aqui, ó, que está lá no Moodle já tem alguns dias, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso aqui, ó, e resolver. Tudo que vocês vão precisar de conhecer para resolver isso é abordado na aula de hoje. Por isso, portanto, eu sugiro que vocês resolvam isso rápido antes que vocês esqueçam. Tá certo? Então, era isso aí. Alguma pergunta, meus caros? Eu queria ter tido mais tempo para falar mais, ou falar melhor, mas não tive.